Olá, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E quem está em pauta hoje é o vereador Marcelo Silva. Ele que é membro da Comissão de Educação e Esporte. E até o dia desta gravação, ele protocolou 123 indicações ao Executivo, 3 moções, 35 projetos, 55 requerimentos. Vereador Marcelo Silva, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Em Pauta e de que maneira que você avalia o trabalho realizado até aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer imenso, Gabriel, estar aqui com você, na TV Câmara, fazer esse programa que é uma oportunidade que nós temos para contar um pouco da nossa produção legislativa, que pelos números aí foram bastantes, né? Isso se deve à população de Campinas. A gente tem um mandato muito aberto, um mandato construído junto com as pessoas, né? Todas as nossas redes, as nossas idas aos bairros, as nossas reuniões, muito disso geram o quê? Todo esse grande conteúdo que você colocou, né, em nem 6 meses, tirando, né, óbvio que a gente não para, mas se você for ver de fevereiro, são 4 meses, né, a gente não parou, então foi uma produção muito intensa, e tudo isso surge com vocês, né, com a população, nas reuniões, nas conversas, nas nossas redes sociais, que vocês nos passam as principais demandas. E aí, com isso, o que nós fazemos? Muitas vezes nós transformamos isso em indicações, nós transformamos isso em requerimentos, sim, e muitas vezes também em projetos de leis. Porque eu sempre falo assim, que o vereador, o que ele é? Ele é um servidor público, ele serve à população. Isso muitas vezes as pessoas se esquecem disso. E é muito mais fácil o vereador fazer esse pedido representando como tem que ser a população, e aí sim, sempre pelo sim ou pelo não, as pessoas querem uma resposta. Porque muitas vezes nós não vamos conseguir aprovar o projeto, não vamos conseguir resolver de imediato aquele problema. Mas eu acho que a resposta, o respeito e a educação que você tem que ter com a população que paga altos impostos, que muitas vezes também contribui, é isso, né? Pelo sim ou pelo não, elas têm que receber uma resposta. Explicação importante, né, para quem está nos acompanhando, porque tem um requerimento onde vocês pedem informações ao Executivo, tem a moção de apelo ou de apoio a algum fato que acontece na cidade de Campinas, uma indicação para que o Executivo execute uma determinada obra. Então essa, de fato, é uma explicação importante. E só uma parte, a indicação, que muitas vezes é um instrumento, né, que os vereadores eles se utilizam bastante, mas a indicação ela não dá a obrigação do Poder Executivo executar aquela ação, tá? Então eu acho que tem que ficar muito claro. Mas, mais uma vez, é uma tentativa e um pedido que é feito por um servidor público, que somos nós, para que aquele problema seja resolvido. Vereador, tem muitos projetos que foram protocolados, então separei alguns aqui para a gente poder debater. Quero começar falando com o senhor sobre segurança e também sobre educação. Tem uma proposta de sua autoria para autorizar o Poder Executivo a transferir um contingente da Guarda Civil Municipal para atuar como Guarda Municipal Escolar no município de Campinas. Os atentados que infelizmente a gente tem visto, que infelizmente eles continuam, é uma preocupação do senhor? Sem dúvida, né? Essa é uma triste realidade, né? Um triste momento em que nós vivemos. Digo triste porque ninguém poderia imaginar que isso pudesse acontecer num ambiente escolar. E quando acontece, cabe a nós tomarmos ações rápidas, ações emergenciais. Porque ataques assim, infelizmente, podem acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Então nós fizemos aí um diálogo forte, tanto com a Guarda Municipal, quanto com a Polícia Militar, quanto com a Prefeitura, porque eu acho que é um momento importante, e aí que surgiu esse projeto, de unir esforços, entender, lógico, qual que é o cerne disso? O cerne disso é muito mais profundo do que nós imaginamos. Pandemia, redes sociais, crianças passando horas sem controle em tablets, em celulares.
Só que a ação emergencial que nós tivemos que tomar era isso, colocar a guarda municipal vigilante nas escolas. Sabemos do contingente não tão grande da guarda municipal para atender todas as escolas da rede, que são muitas, mas a guarda municipal entendeu isso e nós construímos, hoje é feito já tinha a ronda escolar da Polícia Militar, a guarda municipal intensificou de uma forma muito forte essa patrulha em todas as escolas, naquele momento mais de crise que exigia a presença da guarda nas escolas, da Polícia Militar, para também dar uma tranquilidade aos pais. Eu que milito muito na educação, sempre lutei pelas escolas abertas, sem as máscaras nas escolas, muitos pais com receio de levarem as crianças nas escolas. Então, assim, isso me machucou demais. Eu falo, não é possível. Então, nós apresentamos de forma rápida esse projeto, muito embora ele ainda esteja tramitando, não foi ainda aprovado, mas o cerne, o objetivo disso já foi conquistado, né? Que são as guardas, um patrulhamento intenso nas escolas, junto com a Polícia Militar. A gente sabe que tem as escolas estaduais e as escolas municipais. Então, já tivemos aí o resultado efetivo. Eu acho que é isso que a população espera de nós, né? Ações rápidas, ações enérgicas e que deem aí um resultado para a população e principalmente, né, para as nossas crianças, que eu falo que assim são o futuro aí do nosso país. Ainda na área da segurança, tem duas propostas que eu quero conversar com o senhor. A primeira, o projeto de lei que aborda a criação do programa Adote uma Câmera nas instituições de ensino municipal de Campinas. O objetivo é incentivar pessoas físicas e também empresas que estão aqui em Campinas a contribuírem com doações de equipamentos ou até com serviços? Perfeito. Mais uma ação que, embora o projeto não tenha sido aprovado, mas já foi implementado no Poder Executivo. Eu falo que é super importante a gente ter esse feeling e esse sentimento de quando apresentar o projeto, de saber qual projeto apresentar, para que não seja um projeto impossível de ser realizado. Então, você citou aqui 2 projetos que já foram implementados pelo Poder Executivo e esse Adota uma Câmera é sensacional. Hoje a gente tem uma central de monitoramento aqui em Campinas que é a Sincamp, né? Ela tem integração com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. Então, o empresário, a pessoa jurídica que quiser instalar a câmera numa determinada escola, ele vai lá, doa equipamento e com isso já faz a integração, olha que legal, a integração direta com a Guarda Municipal, que é essa central de monitoramento. Mais uma ação, o quê? Dando, né, a sensação, né, de tranquilidade e a sensação de segurança para os alunos, para os pais, para os professores e para todos que estão lá no ambiente escolar, para os monitores, para os instrutores. É isso que a gente tem que ter, né? Parecer que nós nunca estaríamos conversando sobre isso, mas como os fatos aconteceram, mais uma vez, sou repetitivo, mas é isso, é obrigação nossa, temos aí atitudes rápidas e atitudes que deem resultado. E esse das câmeras aí foi um sucesso. Sobre fatos que aconteceram e questão de segurança. O senhor realizou uma audiência pública neste ano que praticamente lotou o plenário sobre moradores da Vila Industrial, comerciantes e até autoridades com relatos do que acontece nessa região. Sem dúvida, foi um problema crescente aqui na nossa cidade de Campinas, desde a pandemia se agravou demais, que é o aumento dos moradores de rua. É uma ação delicada, foi uma audiência pública muito grande, né, porque envolveu os comerciantes do centro, população, Vila Industrial, e nós tivemos o cuidado de chamar todos os entes. O Ministério Público, infelizmente, não compareceu, Guarda Municipal, Polícia Militar, secretarias, obviamente a Câmara, porque esse não é um problema que nós vamos resolver da noite para o dia. Mas eu disse que a partir daquele primeiro passo, tem que se dar um primeiro passo em tudo. Aquele era um primeiro passo
para algumas ações que, mais uma vez, a prefeitura já adotou. Com o aumento dos moradores de rua, agora falando da audiência pública em específico, naquela região aumentou muito, a gente sabe, a incidência de furtos, de roubo, muitos deles em razão daqueles moradores de rua que são dependentes, né, de drogas. E aí eles acabam cometendo pequenos furtos, pequenos roubos para conseguir aí sanar o seu vício. E naquele dia, logo o prefeito, óbvio, nós fizemos um relatório e ele entendeu que algumas ações deveriam ser tomadas, como os comércios que lá vendem fios de cobre que não tenham aí um lastro, eles vão ser lacrados e fechados. A gente sabe que tem muitos roubos de fio de cobre, porque a gente sabe que o fio de cobre ele tem um aspecto valioso, a pessoa vai lá, troca no ferro velho, o ferro velho dá o dinheiro, ele vai lá e compra a droga. Então, assim, aquele foi o primeiro passo. Nós já tivemos uma segunda reunião, temos tido muito apoio do Conselho de Polícia, fizemos uma segunda reunião na Academia Campinense de Letras, também envolvendo outras autoridades, a própria Polícia Militar do 35º tem feito aí um patrulhamento muito forte, muito ostensivo. Outra ação que nós já estamos conversando com a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, embaixo dos viadutos, né? Se a gente conseguir ocupar, colocar, vamos dizer, equipamentos, plantações, comércios embaixo dos viadutos, que é onde existem mais concentração de moradores de rua, a gente acaba aí, não é que não dando oportunidade, mas ocupando os espaços públicos como tem que ser ocupados, né? E a gente sabe que Campinas também oferece muitos equipamentos para os moradores de rua, né? Tem a Casa da Cidadania, tem o Bom Prato do Governo do Estado. O prefeito Dário também tentou, infelizmente acabou não dando certo, concentrar a distribuição de alimentos, né? Essa é uma reclamação também dos moradores do centro, do Vila Industrial. O que acontece? Os moradores de rua vão lá, comem, deixam o lixo espalhado, não tem onde fazer as suas necessidades. Então a ideia que o prefeito teve, infelizmente não foi adiante, era concentrar a distribuição em um determinado ponto, onde a pessoa tivesse dignidade para comer e aí, posteriormente, fazer as suas necessidades. E a gente segue acompanhando, então, essa situação e as reuniões que forem acontecer. Vereador, recentemente o senhor protocolou um projeto para estabelecer multa ou sanções administrativas a quem praticar invasões de propriedade pública ou privada aqui na cidade de Campinas. Como que você analisa essa situação? Se ela traz prejuízos a quem? Essa foi, infelizmente, uma ação que ocorreu aqui no imóvel do centro da nossa cidade, né? Uma invasão numa propriedade particular, onde o proprietário estava pagando seus impostos, infelizmente não estava sendo locado em razão da dificuldade que é hoje você alocar um imóvel no centro, em razão do imposto, do IPTU muito alto, e infelizmente aproveitaram daquela situação, invadiram, né? Trata-se de um movimento de mulheres, que elas realmente têm que ser acolhidas, mas não é assim, dessa forma como que se faz, né? Invadindo uma propriedade particular, uma propriedade privada, né? Nós temos aí total repúdio a esse tipo de ação, a qualquer pessoa, a qualquer movimento que invada uma propriedade particular. Isso tem nosso repúdio, tem um repúdio, o respaldo do nosso governador do estado, tem um respaldo do nosso secretário de Estado também, do DERIT. Nós dialogamos com ele. E aí surgiu esse projeto, né? Esse projeto visa, mais uma vez, tentar inibir que pessoas se aproveitem de situações. A gente sabe que hoje o centro nós estamos tentando, mais uma vez, também colocando nessa parte da segurança, levar a vida novamente ao centro. Tá sendo feita a revitalização da Campos Sales. Hoje nós temos uma série de incentivos fiscais para que empresas, comerciantes voltem ao centro, que, por exemplo, um exemplo rápido, o empresário que reforma completamente o imóvel, ele pode ter a isenção de até 11 anos. Então, todas essas são ações que você traz novamente a vida de volta ao centro da cidade e, com isso, você diminui os imóveis, não é abandonados, mas os imóveis que não estão sendo locados e claramente impede esse tipo de ação, esse tipo de ação nefasta para a cidade de Campinas, esse tipo de ação
que mais uma vez o prefeito falou que nós não vamos admitir que qualquer movimento ou qualquer pessoa invada uma propriedade particular, e com esse projeto vem respaldar isso para que haja uma sanção pesada. Mas que tipo de sanção, como é que vai pegar? Ué, hoje a gente sabe que a pessoa tem um CPF, a pessoa leva uma multa administrativa, uma multa pesada, e essa multa ela é inscrita na dívida ativa do município. Então é possível de ser feito mais uma ação em resposta a ataques contra uma propriedade particular. Lembrando a você que está nos acompanhando, para um projeto se tornar lei, ele precisa passar por aprovações dentro de comissões, aqui dentro do Legislativo, ser aprovado em 2 análises, na legalidade e no mérito em plenário, na reunião ordinária, e depois ser sancionado pelo prefeito. Vereador, na sua resposta agora você citou a questão do IPTU, e a gente sabe que isso sempre gera polêmica aqui na cidade. E você apresentou uma proposta sobre crédito para obtenção de desconto no imposto sobre propriedade predial e também territorial urbana, através da entrega de materiais recicláveis pelos munícipes. Perfeito. Esse é um trabalho que eu venho realizando, né, junto às cooperativas aqui do município de Campinas, que fazem um trabalho fantástico com relação à reciclagem. Nós sabemos também que, infelizmente, na pandemia, houve uma redução drástica dessa separação e dessa destinação para as cooperativas que fazem esse trabalho. E aí, o que nós pensamos, mais uma vez, trabalhando em conjunto com a população, com as cooperativas? Ora, por que você não faz, vereador, algum projeto que incentive, né, as pessoas a separarem mais lixos, e mais do que isso, tenham desconto? Falei, bom, vamos elaborar um projeto de lei em que haja esse desconto, né, no IPTU. Claro, é um desconto não muito alto, é porque nós não podemos legislar em algo que interfira diretamente na receita do município, mas algo simbólico que faça com que o contribuinte faça essa separação e faça essa destinação às cooperativas. Vereador, a gente já falou aqui no nosso Em Pauta sobre educação, que está ligada com segurança. A gente falou agora sobre a questão de IPTU, sobre a questão de reciclagem. Quero citar também a questão da saúde no município de Campinas, que essa é uma demanda que acontece bastante também. Imagino que deva chegar até o seu gabinete, porque você tem um projeto que prevê a obrigatoriedade de disponibilização de cadeira de rodas pelas clínicas de saúde particulares aqui de Campinas, já aprovado em primeira análise em plenário. Sem dúvida. Esse foi clássico do projeto que vem através de uma determinada situação de um munícipe que mandou nas nossas redes sociais, que foi levar seu pai numa clínica de idoso, e quando chegou lá não se tinha uma cadeira de rodas para que ele pudesse ser transportado. Parece algo, eu falo, muito simples, né? Mas que muitas vezes não acontecem na realidade, né? Numa clínica para idoso, você não ter, né, uma cadeira de roda, parece algo, né, que não acontece. E mais uma vez atendendo aí uma demanda clara de um munícipe que enfrentou essa situação, nós fizemos esse projeto, acho que logo vai para a segunda votação, e acaba sendo uma interferência eu do poder público no privado, mas muitas vezes também cabe, né, a nossa intervenção, cabe a nossa chamada de atenção, para que a gente sabe que existem, como tudo, né, como todos os tipos de comércio, aquele comércio, né, que tenta, de uma certa forma, não cumprir com as regras. Eu acho que cabe sim essa lei, é uma lei que vai, né, trazer aí mais tranquilidade, né? Você está levando já uma pessoa que está mais idosa, uma pessoa que não tem condições de locomover, e muitas vezes não precisa ser idosa, né? Precisa uma pessoa com dificuldade de locomoção que esteja procurando uma clínica. O ambiente ele já precisa estar adaptado a essa pessoa, a gente sabe a questão
de às vezes não ter a escada, de ter uma rampa, questão de degrau, e aí você observou este problema, então, uma cadeira de roda para ajudar essa pessoa que vai até uma clínica que já provavelmente já está necessitando de um cuidado. Sem dúvida, né? E para você ter aprovação também, né, do alvará, você tem que ter já as condições adaptadas para que seja recebida. Vereador, agora citando exclusivamente para as mulheres, existe um projeto sobre a criação do Observatório da Violência contra a Mulher, compreendendo a organização, a divulgação periódica de dados municipais para nortear políticas de proteção e inclusão social de mulheres que são vítimas de violência. Aí eu já vou citar, foram 2 projetos que nós fizemos aí para as mulheres, visando aí sempre a proteção delas, né? A gente sabe que muitas vezes existem alguns tipos de ataques que nós não aceitamos. Então é o que eu falo, a gente tem que saber a forma certa da gente colocar isso como projeto, né? Aquela lei na Espanha, No Calling, né, que deu uma repercussão aí mundial no caso do ex-jogador de futebol, Daniel Alves. Então nós trouxemos um pouco dessa legislação espanhola para o município de Campinas. Nós dialogamos com a Secretaria de Assistência Social que cuida disso, com a Secretaria também de Cultura, porque é algo que você acaba envolvendo estabelecimentos comerciais, né, que vão ter que adotar medidas protetivas caso ocorra algum tipo de assédio, porque eu falo que assim, quando você tem um assédio, aquela ação rápida, aquela ação emergencial e aquele acolhimento do estabelecimento, ele pode, obviamente, resultar na continuidade vamos dizer, daquela investigação e na punição, né? É isso que é o fato que eu mais cobro, é a punição ao agressor. Eu acho que isso é fundamental. E mais uma vez, o caso da Espanha foi claro, né? Foi a punição do agressor. Então, é uma ação que está sendo discutida, é uma ação que está sendo trabalhada em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Assistência Social e de Turismo, para que os comércios, para que os bares, para que os restaurantes de Campinas tenham ações rápidas, como o treinamento dos funcionários, como o contato com a Guarda Municipal e como saber a forma de abordar caso aquilo aconteça, chamando as autoridades competentes. Eu acho que isso é fundamental. Sem sombra de dúvidas, o município ganharia muito, né, com essa ação rápida, como de fato aconteceu na Espanha. Sem dúvida, porque explodiu, né, explodiu demais aqui na nossa cidade, né, os números de feminicídio, sim, os números de abusos, os números de assédio. Então, assim, mais uma vez, é algo que o legislativo tem que estar atento e a gente tem que ter medidas rápidas, medidas que realmente deem resultados para que qualquer tipo de assédio que ocorra, ela tenha a resposta rápida do município e do estabelecimento. Vereador, faltando 5 minutos para o término do nosso Em Pauta, ainda tem alguns assuntos que eu quero abordar com o senhor, voltando um pouquinho na área de educação, voltado para as crianças e para os adolescentes, porque você tem uma iniciativa de um programa de educação financeira. É uma maneira de trazer conhecimentos sobre ingresso, participação e promoção de atividades empreendedoras para essas crianças? A gente sabe que o povo brasileiro é extremamente criativo e arrojado. E aí, se a gente trouxer agradecer também ao munícipe que deu essa ideia, que contribuiu para esse projeto. Se você der essa oportunidade e esse conhecimento na escola, da educação financeira, de como você empreender, de como você educar, porque outro dia eu estava lendo uma reportagem que o número de endividamentos aqui em Campinas, propriamente dito, é muito alto, né? E muitas vezes é uma falta de controle daquela família ou daquela pessoa de não saber controlar as suas finanças. Eu falo assim, a educação financeira ela tem que vir desde cedo, né? Tanto da família quanto da escola. A escola ela é uma educação complementar à educação que você tem no seu núcleo familiar. Então, obviamente, você vê os exemplos dos seus pais e aquilo ele tem que ser complementado pela escola. E esse projeto é isso, é ensinar o jovem já no ensino fundamental, no ensino médio, de como você saber administrar suas finanças, como você ter a possibilidade de empreender, né? A gente sabe que o serviço
né, a prestação de serviço no município de Campinas é muito forte, que é o Imposto sobre Serviços, que é o ISS. É a segunda maior receita do município aqui de Campinas, é o ISS. E isso vai justamente ao encontro desse nosso projeto. Diz que as pessoas gostam de abrir o seu negócio, gostam de empreender, gostam de prestar serviço. Então, para que isso aconteça, se você já tiver a sua base da educação financeira, tende a dar certo no futuro. E essa capacitação do professor, a gente pode dizer que seria uma parceria da Secretaria Municipal de Educação com a Secretaria Municipal de Finanças. Isso, e incluindo com o Sebrae, né? Nós já conversamos e dialogamos aqui com o Sebrae está disposto a fornecer esse treinamento aos professores da rede. Vereador, vamos falar um pouquinho sobre esporte também, porque o senhor tem um projeto para a criação de programa de apoio a atletas e para atletas aqui na cidade de Campinas. Qual que é o seu objetivo? Bom, esporte é uma área que eu gosto demais, né? Até como esportista, é justamente isso. A gente sabe que muitas vezes alguns esportes eles não são tão apoiados como eles devem ser. Então esse programa ele visa dar essa oportunidade para... a gente está apoiando o vôlei de praia, né? Hoje a gente tem emendas parlamentares, então boa parte dessas nossas emendas eu venho destinando aos esportes, né? Porque muitas vezes com o esporte você tira aquela criança da rua, né? Mas tem que ser aquela parte que seja organizada, né? Que dê a condição necessária para que a criança saia da rua ou para que aquele atleta tenha aí uma possibilidade de se aventurar aí numa equipe olímpica. Então, mais uma vez, dar fundamento, dar possibilidade e dar os recursos para aqueles atletas que querem ir praticar algum tipo de atividade esportiva. Lembro que num perfil, um outro programa aqui da TV Câmara Campinas, você me contou que você praticava natação. Continua ou abandonou a natação? Não, continuo praticando natação, voltei a jogar bola, voltei a fechar o gol, jogo no gol, apesar da estatura. Eu falo que esporte você sempre tem que estar praticando porque é uma forma de você dar uma desestressada, né? Esvaziar a cabeça, porque o nosso dia a dia aqui não é fácil. Então, continuo. Exatamente. Com menos intensidade na água, mais no futebol agora. No futebol, exatamente, mas o esporte continua. Vereador, para a gente poder encerrar, falei na minha abertura, né? Mais de 100 indicações, moções, requerimentos, os projetos protocolados para esse segundo semestre. Esse trabalho de fiscalização, ele continua, ele pode ser intensificado, sempre prestando atenção nas demandas. Quem está nos acompanhando percebeu que é nas áreas variadas da cidade, tem projeto para educação, tem na área de segurança, tem na área de esporte. Essa é uma marca? Continua olhando para tudo aqui na nossa cidade? Sem dúvida, eu falo que qual que é a sua bandeira? Sabe qual que é a minha bandeira que eu falo, Gabriel? A minha bandeira é a cidade de Campinas, né? É a cidade que meus pais nasceram, é a cidade que eu nasci, é a cidade que meus filhos nasceram, e é a cidade que eu tive o privilégio, né, de ser eleito vereador e trabalhar da forma mais profissional possível, visando aí sempre o bem-estar das pessoas, visando fazer a diferença na vida da população de Campinas, né? Nem que seja fala pelo sim ou pelo não, mas que ter isso em mente, né? Ter isso que nós somos servidor público, que nós temos que atender as demandas da população, conseguir construir aquilo que é possível, que esteja no nosso alcance, porque eu falo que quando a gente faz aquilo com amor, aquilo com dedicação, tende a dar certo. E é isso que eu fiz aqui desde o primeiro dia que eu cheguei, Gabriel, tendo sempre coerência no discurso, coerência na fala, coerência nas posições políticas, sem medo, né, enfrentando o que tem que ser enfrentado, né, de peito aberto. Eu acho que é por isso que a gente vem ganhando respeito das pessoas, respeito dos pares aqui e construindo uma cidade melhor. Vereador Marcelo Silva, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por contar sobre o trabalho que é realizado. Ficaram alguns projetos aqui ainda, então eu vou fazer um convite para uma próxima oportunidade para você retornar aqui ao Em Pauta para a gente continuar a nossa conversa. Fechado. Obrigadão, Gabriel. Obrigado, TV Câmara. Se ficou é porque realmente a gente trabalha bastante e a gente quer atender as pessoas da melhor forma possível.
Nós aqui agradecemos, agradeço você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.